Fala pessoal, aqui é o Lucas da Bizap, e hoje estou aqui para apresentar essa poderosa ferramenta chamada de N8N, né? Essa ferramenta aí que está muito no hype aí do momento, né? E por razão, né? É uma ferramenta poderosíssima, aí tem sido usado como cérebro, né? Como motor aí para diversos fluxos de trabalho, para automatização de fluxos de trabalho aí de diversas empresas, né? Então vamos lá, para a gente ser mais sucinto, né? Antes eu explicar o objetivo desse vídeo, né? É um vídeo de overview, né? É um pequeno tutorial, obviamente é uma ferramenta muito completa. Então, se a gente for parar para explicar aqui e dar um tutorial dessa ferramenta de cada detalhe, vai levar horas, porque é uma ferramenta realmente muito grande, muito completa. Então, a gente aqui só vai dar um overview, a gente vai criar um fluxo ali, um workflow, na prática, um workflow bem simples, tá? Então, no demais, eu sempre, né, vou sugerir aí que vocês consultem a documentação, né? A documentação da ferramenta é bem completa, bem parruda mesmo, né? Então, todas as nuances, né, os detalhes, né, da ferramenta que provavelmente você vai, caso você queira adotar essa ferramenta, você vai precisar, consulta a documentação que ela é muito completa. Mas vamos lá, antes de tudo, né? O que é o N8N, tá? Antes de a gente mostrar na prática. O N8N, como aqui a própria página diz, né? Ela é uma ferramenta principalmente, tá? Para o uso, né, de automatizações de workflow, né? Ou seja, automatizações de fluxos de trabalho, né? Nossa, Lucas, né? Duas palavras muito genéricas, né? Muito generalizado, né? Nossa, automatização de fluxo de trabalho. De fato, porque é uma ferramenta generalizada, né? Então, ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para diversos casos de uso, né? Como assim, né? Aqui no próprio site aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vê isso, né? Então, aqui a gente consegue observar que ela está sendo utilizada para operações de TI, para a parte de segurança, automatizações de vendas aqui, por exemplo, né? Enfim, ela consegue interagir também com diversas integrações, com diversos aplicativos, né? Isso, inclusive, é um grande diferencial dela, né? Ela conta com mais de 500, se não falha a memória, integrações com aplicativos externos, né? Nativos, né? Nativos, ainda você consegue instalar até outros integrações, obviamente à parte, né? Mas é uma ferramenta realmente muito tranquila para você integrar, né? Com outras ferramentas. Então você pode integrar, por exemplo, aqui até tem um caso aqui onde integra com planilha lá no Google, no Excel, né? Então você consegue até trabalhar com a parte de chatbot, né? Com a parte de agente de IA. Então você consegue utilizar a IA nesse projeto, inclusive tem sido forte, né? Você consegue usá-la, automatizar coisas com inteligência artificial. E aí vai muitos casos de uso, tá? Eu não vou aqui parar para ficar detalhando, porque tem muito caso de uso, tá? E o pessoal tem utilizado, inclusive, ela como até projeto, né? Que a gente chama de no-code, né? Ou seja, ela tem sido utilizada até como motor de aplicações, né? O pessoal tem utilizado isso em produção, tá? É aconselhável é outra coisa, né? Mas é uma ferramenta generalista, então você consegue utilizar para qualquer situação de automatização, né? Enfim, é um cadastro de clientes, aí é N situações, tá? Aqui a gente vai abordar duas situações, uma situação de um workflow, né, de um fluxo de trabalho que já está pronto, e um outro a gente vai criar do zero. Então vamos ser bem sucintos aqui nesse vídeo e já vamos mostrar na prática, tá? Então vamos lá. Estou acessando aqui o meu N8N, tá? Aqui na Bizap, quando você contratar, nós fornecemos uma instância N8N, ele tem essa cara, tá? N8N ele tem essa pegada de tentar ser o mais simples possível. Obviamente, nós vamos ver que ela pode sim ser uma ferramenta complexa de se mexer, na medida que você vai criando workflows, né, complexos, né? Mas, no geral, ela é uma ferramenta simples, né? Principalmente simples comparado a uma alternativa que seria você codar, né? Então, antes, né, você, caso você queira, né, principalmente quem é da parte de TI, tá, que deixa eu puxar um pouco mais pro meu lado, né, caso você quisesse fazer todo esse fluxo aqui que está mostrando aqui, provavelmente tu teria que criar um script de um código de 200 linhas e ter bagagem de conhecimento. Aqui não, aqui ele tem essa ideia de o que a gente chama de arrasta e solta, né? Então, o que acaba facilitando, né? Mas como eu falei, dependendo muito do fluxo e principalmente, né, de como você vai trabalhar,
vai exigir muito da sua parte de lógica, né? Se você já tem um conhecimento em lógica de programação, vai ajudar muito, mas obviamente a ferramenta não exige isso, tá? Mas sim, né? Provavelmente vai bater um pouco a cabeça para criar os seus fluxos, tá? Mas vamos lá, né? Vamos aqui na prática. Aqui eu já tenho um workflow aqui bem pronto que eu já deixei aqui para mostrar, tá? Então isso aqui já está pronto. Pode ver que é, até não parece um bicho de sete cabeças. O que que esse workflow aqui faz? Ele basicamente captura, né, as informações de meteorologia, né, do clima atual, mais ou menos como aqui que tu faz na Google, né? Sempre quando tu vem aqui no Google e pesquisa por clima, né? O Google o que que te mostra? Te mostra a tua temperatura atual, obviamente te mostra né, ali a estimativa ali dos outros dias, né? Mas te mostra aqui principalmente a sua temperatura de acordo com a sua localidade, né? Então eu desenvolvi isso, pode ver uma funcionalidade até que entre aspas complexa, mas aqui ó, não deu nem deu seis nodes, né? Que cada item, cada bloquinho desse aqui, a gente chama no N8N a gente chama de nó, né? Ou de node. Então, ele até parece simples, né? Que eu basicamente faço integração com duas API, né? E aí, uma faz para checar justamente a geolocalização do IP do cliente, e a outra que consegue consultar justamente as informações de meteorologia de acordo com a localidade daquele cliente. Então, na prática, o resultado disso, né, se a gente consultar aqui, a gente olhando aqui, consegue ver que, né, conseguiu trazer com muito sucesso, né, a temperatura atual é de 7 graus, né, se eu visualizar aqui, a gente consegue ver que tá bem aproximado, né, obviamente essas informações não são tão precisas, mas consegue chegar bem próximo, né, então pode ver que é um fluxo, um exemplo de fluxo bem interessante, né, onde a gente já tem aqui duas integrações, né, a gente tem ali um webhook, daqui a pouco eu mostro, eu explico um pouco mais sobre o que é cada coisa dessas, mas aqui eu já tenho uma integração com uma API, primeiro com uma API, né? E depois também com uma API REST, que a gente chama, né? Então, obviamente, como eu falei, aqui tudo parece simples, né? Mas, obviamente, por exemplo, se tu vai integrar com uma API aqui, né, pública, embora seja fácil uma linha só, obviamente exige ali um conhecimento ou outro sobre o protocolo HTTP, talvez vai exigir de fato, né? Como eu falei, né? E eu vou reforçar, N8N é simples, sim, mas dependendo muito do fluxo ou da forma com que você vai integrar, as técnicas que você vai fazer, pode sim se tornar complexo e pode sim exigir um certo conhecimento técnico sobre aquilo, né? Normal. Se você vai querer integrar com uma planilha, você precisa saber o básico de uma planilha. Tá? Então, normal, né? Isso aí é uma carga de aprendizado normal esperado para dependendo muito do aplicativo que tu vai querer integrar. Então vamos lá. Aqui, como eu mostrei, é bem simples, né? Então vamos deixar um pouco esse fluxo de lado. Eu coloquei esse aqui só como exemplo, como a gente consegue fornecer uma funcionalidade bem interessante com poucos blocos aqui, né? Mas vamos mostrar na prática e criar o nosso próprio fluxo aqui para mostrar aqui nesse tutorial para vocês. Então vamos lá. Vindo aqui no meu fluxo, né? Para você criar bem simples, você cria aqui, ele já vai adicionar aqui. Mas vamos lá, eu já tenho um criado que está zerado. Sempre que você cria e ele vem aqui em branco, né? Você primeiro precisa adicionar o que a gente chama aqui de trigger, né? O que é trigger, Lucas? Vamos lá. Se a gente buscar aqui o nosso outro fluxo que está completo, né? No N8N sempre a gente vai ter um início, meio e fim, né? Então, onde seria o que seria o nosso início aqui, né, do workflow, né? É, é justamente o que a gente chama de trigger aqui no N8N. Trigger, tentando traduzir de uma forma literal para o português, fica basicamente como um gatilho, né? Uma partida, né? Imagine que aqui a gente, né, vou dar uma analogia talvez tola, mas talvez sirva, tá? Que é um motor, né? Um motor, por exemplo, de um carro, né? Veja, o motor de carro você precisa dar uma partida, correto? Você precisa dar uma partida, depois de funcionando, obviamente, você tem que ir lá e desligar, né? Aqui no workflow, né, se a gente for tentar seguir essa analogia, a gente sempre tem que ter um início, meio e fim. Ou seja, o início ele é uma trigger, tá? Ou seja, a forma como você vai acionar aqui, colocando a analogia, é justamente ali a chave de ignição, por exemplo, você dando a partida, né, nesse motor, né? E aqui a gente tem um motor funcionando e por último a gente tem o final,
que aí, obviamente, aqui no N8N a gente consegue, né, em todas as etapas, escolher da forma como nos agrada, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma trigger do tipo de webhook, que daqui a pouco eu explico um pouquinho mas basicamente a gente sempre tem essa questão de um início, meio e fim. Então, a trigger é sempre o primeiro que ele vai exigir. Como que você vai querer acionar esse fluxo? Então, vamos lá. Só explanando bem rapidamente, tá? Você tem N formas de você acionar isso, mas as principais é justamente o que a gente viu ali, que é o webhook, que é o webhook, né? É um dos mais utilizados. Por quê? Porque ele expõe o endereço HTTP da mesma forma como a gente fez ali, né? Com a consulta de clima, onde a gente consegue justamente acionar esse workflow, né? A partir de uma URL, muito utilizado quando você vai integrar, né? Outros sistemas, né? Geralmente você vai utilizar essa técnica, tá? De fato, pode ficar complexo, né? Talvez exista, de fato, um conhecimento, mas vamos lá. Você tem outros tipos de trigger que é até muito mais fácil, né? Que também são muito usados. Você tem a trigger manual, que por enquanto é o que a gente vai utilizar, que é simplesmente você clicou ali e vai acionar, né? E você também tem por scheduler, ou seja, por agendamento. Então, digamos que eu queira que essa workflow seja agendado às 4 horas de todo dia, ou de uma quinta-feira, por exemplo. Você pode também determinar. A gente tem um formulário também que a gente consegue utilizar, que é bem interessante. O N2N gera um formulário ali, obviamente genérico, mas já serve, tá? Enfim, N formas, né, de utilizar, ok? Por enquanto aqui, vamos para um tutorial rápido. A gente vai usar aqui um tutorial, o trigger do tipo que é o manual, né? Ou seja, quando nós clicarmos aqui, ele vai acionar. Perfeito. Uma vez determinado o trigger, a gente vai realmente agora, na prática, fazer o que a gente quiser, né? A gente vai querer fazer automatização de acordo com o nosso caso de uso. E vamos lá, qual é o nosso caso de uso para a nossa demonstração, tá? Para o nosso overview aqui dessa ferramenta, tá? O que a gente quer? A gente quer poder coletar dados dos nossos clientes aqui da nossa planilha, uma planilha que eu já tenho pronta aqui, e a partir desses dados de clientes, a gente quer enviar uma mensagem de aniversário, caso o dia, né, a hora em que essa automação ela rodar, seja na mesma data de aniversário dos nossos clientes. Ou seja, é uma automação para mandar enviar, né, mensagem de aniversário para nossos clientes. Então, até a gente consegue editar aqui. Mensagem de aniversário. Então, aqui eu estou renomeando o nosso fluxo, tá? O nosso workflow. E aqui, primeiro desafio é justamente a gente coletar esses dados, né? Então, aqui a gente já tem uma tabela de dados, uma planilha, onde já tem uma lista, e que, obviamente, todos os dados aqui são fakes, né? Mas aqui a gente tem aqui os dados, né? Como é o caso do nome, da data de nascimento e também aqui o número, né? O número de contato aqui, porque a gente vai querer enviar uma mensagem, né? Enviar uma mensagem aqui para o nosso cliente, dando ali as felicitações, né? Então, vamos lá. Primeiro desafio é justamente coletar os dados. Então, aqui, né, depois que você determinou a trigger, tu vai ver que tem N opções aqui, né? A gente vai trabalhar com quase todas elas, mas uma das que é a mais importante é o Action in App, ou seja, é a ação, né? Tudo que vem depois de trigger é o que a gente chama de ação, tá? Então, ação aqui é justamente aquele ponto que eu comentei no N8N. Tá vendo tanto de aplicação aqui? É tudo que nativamente a gente consegue integrar, né, utilizar aqui no N8N, tá? Uma delas, que é o que a gente vai querer utilizar, é o próprio do Google Sheets, né? Ou seja, das planilhas ali do Google. Pode ver que eles disponibilizam 10 ações, né? Isso varia muito, obviamente, de cada aplicação, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode adicionar uma linha, você pode limpar, enfim. Aqui logo de cara a gente consegue ver que a gente quer justamente get rows in sheets, ou seja, que a gente quer buscar as linhas, né? Porque a gente quer coletar essas informações dessa tabela, tá? Antes de executar ali, é importante também mencionar esse detalhe aqui, tá vendo? De triggers. O que acontece? Nós também podemos utilizar em algumas, não é todas, tá? Em algumas aplicações, usá-las como trigger, ou seja, como gatilho, tá? Então, por exemplo, né? Digamos que eu queira criar um fluxo que monitore quando uma linha é adicionada na minha planilha, né? E faça X ação, né? A gente consegue, tá? Obviamente, reforçando aqui, né, que uma trigger, geralmente no fluxo, na maioria das vezes,
você vai ter uma só, tá? Uma só trigger aqui no nosso fluxo de trabalho, porque é justamente ela que é o ponto de entrada para o nosso fluxo, tá? Então, mas quis destacar aqui porque tem essa opção, tá? O que pode ser viável em alguma situação, tá? No nosso caso, a gente quer deixar aqui uma trigger manual e a gente quer simplesmente coletar lá informações. Agora aqui, o que que a gente vai fazer, né? Aqui envolve os parâmetros de configuração do nosso aplicativo aqui, né? Da nossa ação. Então, vamos lá. Aqui eu já configurei, tá? Uma credencial do Google Sheet, né? Lembrando que quando você vai adicionar um app aqui, cada app tem ali o seu método de autenticação. Então, por exemplo, se a gente vai usar o Facebook, né? Obviamente eu preciso autenticar no Facebook, né? E para autenticar, né? Você pode ir selecionando o próprio no nó ali, né? O seu aplicativo, ele já vem aqui com um botãozinho de você selecionar qual credencial. Caso você não tenha, é só você vir aqui e criá-la, tá? Então, como comentei, cada aplicativo tem a sua particularidade em relação a isso, né? Então, uma coisa que é importante também é que essas credenciais ficam salvas aqui, né? Aqui no overview, aqui se tu olhar em credencial, inclusive você pode adicioná-las aqui também, né? Você pode escolher o app ali, por exemplo, né? Então, eu quero um banco de dados, né? MySQL, eu posso adicionar aqui a credencial também, tá? Ou você pode fazer da maneira mais fácil, como é que eu fiz aqui, que é simplesmente selecionar no aplicativo e criar aqui, tá? Não vou mentir, tá? Como eu falei, cada aplicativo tem ali sua configuração de autenticação, tá? E o Google é bem chato, tá? O Google usa ali o Alt 2, que é sim bem complexo. Não vou trazer aqui como fazer isso, porque senão a gente demoraria muito, tá? Nesse caso, recomendo verificar tanto a documentação do N8N, tá? Que explica cada passo, né? Para você conseguir fazer autorização e conseguir utilizar os recursos, né? Porque basicamente aqui você basicamente está configurando a autenticação da sua conta Google, onde está aquela planilha do Sheets, né? Então, exige aqui, requer uma autorização. Tem um vídeo aqui explicando, tá? Recomendo muito que você verifique isso, porque, vou ser sincero, não é tão fácil assim. Talvez aqui no nosso fluxo seja a coisa mais difícil configurar a autenticação aqui da Google. Para quem já fez, sabe que provavelmente fique fácil, né? Mas para quem nunca teve contato, sim, pode ser bem complexo. Perfeito? Mas vamos lá. Seguindo aqui, eu já configurei aqui essa minha autenticação. Em tese, eu já tenho acesso a essa minha planilha aqui. O N8N já tem acesso. Então, aqui eu só preciso realmente configurar. Então, vamos lá. Eu vou pegar o link dessa minha planilha, tá? Eu vou configurar aqui qual documento, que é justamente a minha planilha aqui. Eu vou usar para o URL, que é mais fácil. Perfeito? Depois aqui, se tiver tudo certo, tudo autenticado, ele já deve até mostrar aqui qual tabela eu quero utilizar. Nesse caso aqui, a própria tabela clientes, ele já trouxe aqui para mim. E perfeito, aqui ele já mostrou aqui. Aqui é interessante, é que eu consigo adicionar filtros, né? Então, digamos que eu queira adicionar um filtro aqui para coletar, por exemplo, caso o nome ele seja X, né? Isso aqui é um exemplo, né? Eu posso filtrar por enquanto, eu vou deixar tudo aqui e eu posso, aqui ele tem um botão bem interessante que é o teste step, né? Que eu posso justamente conseguir fazer esse teste, né? Onde ele foi lá na planilha e coletou. Então pode ver que ele já até nos trouxe aqui bem interessante aqui, né, os dados, né? Obviamente, né, o N8N, apesar de ele tentar ser o mais fácil possível, ele vai trabalhar com o que a gente chama de JSON, né? O padrão de formatação de dados é JSON, né? A gente até pode selecionar aqui a tabela para ele formatar aqui, mas se você vai trabalhar com o N8N, não adianta. Você não vai ter como escapar de pelo menos estudar um pouquinho sobre JSON, né? Não é o objetivo desse overview aqui que eu estou dando, mas fica aí a dica de você estudar o que é esse tal de JSON, né? Isso que nada mais é que aqui que é uma sintaxe, né? É uma sintaxe aqui de dados aqui onde ele vai conseguir te trazer, tá? Como eu te falei, tem como você trabalhar de outras formas, com tabela, mas aqui não tem muito como escapar, perfeito? Uma coisa bem importante também é que o N8N trabalha com input e output. O que significa isso, tá? Vamos lá. Imagine que você tem aqui na Trigger, que Trigger ela é manual, ela acaba não gerando dados nenhum, né? Mas imagina que você tenha uma API, né?
um webhook aqui, onde você vai inserir dados, ou que a trigger ela seja de um outro aplicativo que gera dados, né? Inclusive aqui, acho que se não falha a memória, tem como a gente mocar isso, né? Dar aqui algumas informações, mas enfim, o que acontece? Esses dados, ele vai passar para o output e vai passar para o próximo node. O próximo node ele vai conseguir coletar, pode ver aqui que o do Google Sheets, ele conseguiu coletar, por exemplo, os dados do clique. Obviamente o clique não tem, né, muitos dados para ser coletado, não tem nenhum field, ele até avisa aqui, né, mas a gente vai ver que até no próximo ele vai herdar, né, que a gente chama herdar esses dados. Então, no próximo node que vir depois dele, ele vai estar esses dados aqui na parte de input, né? E a gente consegue utilizar esses dados no nó atual e gerar e manipular a saída também, tá? Então vamos lá. Aqui no nosso Google Sheets a gente conseguiu o que queria. Acho que tá bem interessante, tá ok. Uma coisa que a gente consegue fazer interessante para melhorar um pouquinho mais é adicionar justamente se a gente está desenvolvendo, né, uma automação para envio de mensagem, seria interessante a gente fazer isso aqui. Que é justamente uma forma de a gente conseguir controlar se a mensagem foi de fato enviada ou não, né? Então aqui a gente vai replicar para todos. Perfeito, a gente pode até melhorar isso inserindo como caixa de verificação. Perfeito. Aí a gente consegue justamente ter esse controle se a mensagem foi enviada ou não, ok? Se a gente executar novamente essa task, a gente pode ver que já atualizou ali, ó, mensagem enviada, falsa. A gente não enviou mensagem para ninguém, perfeito? Então, continuando aqui, a gente consegue também renomear esse node, né? A gente vai colocar aqui buscando clientes, né? Só buscando clientes mesmo. Perfeito. Ok, com os dados coletados a gente precisa aqui, né, já conseguir trabalhar. A gente já tem os dados, agora a gente vai rumo à parte de que envia de fato as mensagens, tá? Antes, já que a gente adicionou aqui, até mostrando na prática para vocês essa justamente essa coluna aqui, né, para verificar se a mensagem foi enviada, uma coisa que é interessante a gente explorar esse filtro é justamente verificar isso, né? Ou seja, veja, se o objetivo do nosso fluxo é enviar mensagem de aniversário para um cliente, a gente não quer, né, repetir esse processo, né? Então a gente pode simplesmente barrar no qual, se a mensagem já foi enviada, ou seja, se ela for true, né? Cara, nem passa, né? Ignora, né? A gente só quer dados, né, de clientes que a gente só quer obter informações de clientes que, enfim, o sistema ainda não enviou mensagem. Então, perfeito, a gente consegue testar. Nesse caso aqui, todos estão preenchidos como falso. Ah, tá, perdão. Tem que inverter a lógica, né? Perfeito. Então, por exemplo, se a gente, o Arthur aqui, se a gente vir aqui assinalar, em tese ele não deve trazer o Arthur. Perfeito, não trouxe o Arthur. Então, perfeito. Aqui a gente já consegue exercer um filtro, né? Dessa forma, todos os dados que vão sair daqui, que são 14, né, itens, eles são todos dados que a gente consegue trabalhar. Então, perfeito. Vamos lá. Um desses dados que ele vai expor é justamente a data de nascimento, né? Aqui tem N formas de a gente conseguir trabalhar esse dado para conseguir checar enfim, se o dia atual, né, é o aniversário do fulano, N formas mesmo, mas aqui a gente vai querer sempre adotar aqui a forma mais fácil possível e, obviamente, devido ao tutorial, eu quero explorar outros recursos. Então, vamos lá. Um dos grandes ferramentas aqui, né, uma categoria aqui de ação do N8N, que provavelmente se você vai querer usar o N8N você vai usar muito, é a parte de Data Transformation, que é o quê? Manipulação de dados, né? Então, imagine que tu tem um X dados, né, que é por exemplo, uma data de nascimento, a gente vai querer manipulá-la, né? A gente vai querer, por exemplo, justamente para verificar se é o aniversário do fulano ou não, né? Então, aqui a gente logo de cara a gente pode ver que a gente consegue editar fields, ou seja, lembra que aquela questão do input e output, pode ver que aqui eu tenho os dados né, que a gente tem aqui do node anterior. Então, e por aí vai, né? Eu consigo utilizar aqui
filtro, eu consigo agregar, eu consigo fazer merge, sumarizar, comprimir, encriptar, né, esses dados, enfim, fazer o que a gente, nesse caso aqui, como a gente quer principalmente manipular a parte de data, né, a gente vai usar esse componente aqui, perfeito? E o que a gente quer, tá? A gente quer, né, veja, para a gente checar o aniversário, a gente precisa ver se o mês e o dia são os mesmos, né? O ano a gente pode até esquecer, a gente só precisa focar no mês e o dia. Então eu vou separar esses caras. Então eu posso usar aqui essa operação aqui do coisa de date, né, no componente aqui de date time, que é extrair, né, extract part of a date. Então eu vou até renomear aqui para coletar o mês do aniversário. Perfeito. Ok. E aqui que tá interessante, tá? E aqui a gente passa a adotar aqui mais os conceitos de variáveis aqui no N8N. Então, veja, a partir de qual data, né? Qual dado aqui eu quero, qual variável eu quero extrair, né? Essa operação, ela vai extrair uma parte de uma data, né? Então, vamos lá. A base da nossa data é justamente isso aqui. A gente pode simplesmente arrastar esse dado, né, para cá, né? E tu pode ver que até ele vai mostrar o resultado aqui, né, do primeiro cliente ali para facilitar o desenvolvimento aqui, né? O N8N já faz isso, é bem interessante. Então, a gente vai conseguir coletar, por exemplo, o que a gente quer coletar nessa data. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um 1999 do mês 7 do dia 22, né? Se eu colocar, obviamente, o ano, ele vai coletar o ano, né? Se a gente colocar aqui o mês, né? A semana e por aí vai, né? Nesse caso, o nosso objetivo é justamente o mês, perfeito? E aqui a gente consegue justamente colocar isso, né? Ou tipo de field name, em qual campo a gente quer que coloque isso, né? Eu vou querer fazer isso, eu vou querer colocar mês aniversário. E a gente consegue aqui, até eu gosto de ativar essa opção, pode ver que ele colocou só isso, né? Então eu gosto de ativar essa opção de include inputs fields, ou seja, ele vai manter, né, os inputs que venham daquele último nó. E simplesmente a gente vai adicionar só o mês de aniversário. Perfeito? Eu só vou colocar aqui um underline só para... Perfeito. Ok, a gente conseguiu obter, né? Pode ver que o mês do data de aniversário, o mês de aniversário desse fulano aqui é o mês 7. Perfeito, é o que a gente precisa. O que eu só gosto de fazer aqui é só forçar. Isso aqui é uma coisa particular minha, né? Eu gosto de forçar só apenas essa parte de data. Eu gosto de forçar um formato aqui só para, né? Como esse dado ele vem direto lá da planilha, tá? Acaba que às vezes pode ocorrer um problema aí de formatação de data, né? Data tem muito isso, né? Então aqui eu estou basicamente forçando uma formatação, tá? E até recomendo que também você faça isso, tá? Pode ver que ele já funcionou, mas mesmo assim eu coloco para garantir, tá? Eu coloco essa formatação de dados para que justamente o N8N ele mesmo está formatando dados de acordo com o que ele precisa, tá? Então eu só coloco isso daqui, é opcional da sua parte colocar ou não, eu faço por uma questão de garantia, perfeito? Então vamos lá, coletamos o mês de aniversário, agora falta o quê? O dia. Então a gente pode até vir aqui e duplicar esse cara aqui. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou coletar dessa vez o dia. E obviamente eu vou colocar aqui como dia. Perfeito. Vou renomear aqui. E temos aqui o mês aniversário e o dia do aniversário, tá? Isso facilita para que a gente consiga manipular. Obviamente, para quem é um usuário mais avançado, né, não só de N8N, para quem é mais do mundo de programação, sabe que isso aqui é até uma forma amadora de fazer, né? Eu conseguia fazer isso até lá na fonte do dado, né? Mas como aqui o objetivo é ser mais simples e mais acessível, né? A gente vai fazer dessa forma aqui mesmo, tá? Então, beleza. Agora que a gente já tem os dados que a gente precisa, a gente tem o mês e o dia do aniversário, em tese a gente só precisa comparar esses caras, correto? Então vamos lá. Vamos recapitular. A gente quer o objetivo coletar as informações dos usuários, dos nossos clientes,
Ok, coletamos, né? Nós queremos, o objetivo é justamente verificar quando o fluxo estiver executando, se, cara, se for no aniversário do cliente, mandar uma mensagem. Então, aqui a gente já coletou os dados do cliente, a gente já conseguiu coletar as informações de mês e dia de aniversário, agora a gente só precisa justamente fazer essa comparação. Ou seja, qual comparação? Olha, né, eu quero seguir com esse fluxo apenas com usuários cujo aniversário seja hoje, né? Então, o que não for, esquece, né? Enfim, vai pegar em outro dia aí do ano, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui e aí a gente vai precisar justamente fazer essa comparação, tá? A parte de comparação, né, é o que a gente chama de entra na categoria de flow, né? Ou seja, fluxo, porque é justamente o que a gente vai precisar fazer, né? Vamos lá, a gente vai precisar justamente comparar, né? Ou seja, se comparar é, e a gente justamente quer eliminar os clientes que o aniversário não seja na data atual da execução do fluxo. Então, a gente pode vir aqui em flow e aí a gente tem até múltiplas formas de se fazer isso, tá? Eu não vou abranger cada forma aqui, justamente para a gente não se estender, tá? Mas vamos lá. Aqui eu vou até usar como filtro, tá? Tem como você fazer if, você tem como você switch, tá? Só muda um pouco as formas como você vai lidar com múltiplas condições, tá? Mas enfim, aí sugiro que você consulte a documentação aí do N8N e até exemplos aí na internet para se informar. Aqui eu vou usar filtro mesmo, tá? Vou até editar esse filtro aqui para filtra os aniversariantes. Perfeito. E a condição aqui? O que eu quero condicionar aqui, né? Eu quero justamente verificar mês em que esse usuário ele está, enfim, esse cliente ele nasceu e verificar também o dia. Perfeito, Lucas. Eu quero checar o quê? Eu quero ver justamente se o mês de aniversário é igual ao mês que estamos, né? Então, um mês é igual a perfeito. E aqui, mesma coisa. O dia é igual a. Ok, o que a gente coloca aqui, né? A gente precisa checar, primeiro, o mês atual, o mês em que estamos, e o dia em que estamos. Obviamente, quando eu falo em que estamos, é quando o workflow aqui executar. Então, ele tem que ser variável, né? Aqui envolve sim uma técnica um pouco mais, entre aspas, complexa, tá? Do N8N, que é justamente a utilização, né, de blocos de JavaScript, que a gente chama, né? Ele é bem simples, tá? Você simplesmente coloca entre duas chaves, ok? E aí, até aí eu sugiro muito você ler a documentação sobre isso. Tem muita documentação do N8N sobre isso, mas é bem tranquilo. Você simplesmente coloca um cifrão e aí você tem. Ele até mostra aqui e explica aqui na lateral o que é cada coisa, né? Mas aqui nesse caso eu vou querer usar o no. O que é o no? É justamente a informação sobre a data atual relativa à execução desse fluxo. Então, simplesmente vou querer pegar no aqui e eu vou colocar o quê? Mon, né? Que é o mês, ó. Até ele trouxe aqui, ó, mês 7. E realmente a gente está em julho, a gente está no mês 7. Perfeito. Para dia, mesma coisa, ok? Eu vou vir aqui. É interessante que eu preciso colocar a expressão aqui, tá? Que é onde a gente vai forçar a usar em JavaScript. Então a gente vai colocar aqui como no. E a gente vai colocar day, né? Que ele vai justamente pegar o dia e é o dia 23 corretamente, ok? Então aqui, obviamente, se torna um pouco mais complexo, entre aspas, mas aí a documentação explica muito bem sobre isso. Aqui, depois que você pega a lógica, fica mais fácil. Aqui a gente só está basicamente comparando duas condições, ou seja, olha, você vai filtrar, você já vai seguir se os clientes cujo mês de aniversário seja igual ao mês atual, obviamente relativo ao fluxo de execução, e ao dia do aniversário. Perfeito. Ok. Ele pode ter, geralmente, como eu falei até lá atrás, né? Quando a gente estava lidando lá, ele sempre pega até o primeiro, né? O primeiro cliente ali, né? Da tabela. Então, tu pode ver que ele colocou aqui um exemplo de resultado, né? Então, perfeito, é o que a gente quer, né? A gente coloca como condição end, que ou seja, é uma condição restrita, tem que ser as duas, né, para ele seguir. E a gente vai justamente seguir. Obviamente, ninguém tá com a data de aniversário, ele descartou, ele até mostra aqui, ó. Ele descartou os 14 itens.
Por quê? Porque ninguém está fazendo aniversário hoje. Significa que até então tá tudo certo. Se a gente vir aqui, a gente pode ver que o próprio Arthur aqui, ele faz, opa, tá quase. Vamos mudar a data dele para 23. Perfeito. Não trouxe ainda. Por quê? Porque os dados anteriores, né, o N8N trabalha com cache, né? Então, os dados anteriores ainda não foram rodados. Lembrando que se a gente atualizou aqui, a gente tem que rodar novamente, né, o nó que busca esses dados aqui, que nesse caso é da planilha. Em vias de dúvida, você pode clicar nesse botão de teste workflow, que ele testa todo o fluxo, tá vendo? Ó, ele testa todo o fluxo, ok? Caso você queira rodar, né, um específico, é só tu vir aqui e dar o play também, ok? Perfeito. Deixa eu rodar aqui de novo. Em tese, vamos ver se aqui funcionou. Não funcionou. Vamos verificar aqui o que ocorreu. Opa, nós temos alguma divergência aqui. Deixa eu tentar corrigir isso daqui, que é justamente no mês. Vamos verificar aqui. Perfeito. Acabou que até aquela justamente que a minha técnica de forçar uma formatação, acabou que ela que estava dando problema. Pode ver que agora a gente conseguiu corrigir. Perfeito. Normal. É justamente esses tipos de problemas é normal você enfrentar durante a sua execução. Perfeito. Tu pode ver que agora ele descartou 13, mas manteve um, que é justamente o aniversariante em questão aqui da vez, né? Então a gente alterou a data de nascimento justamente para uma data conveniente a hoje, né? Que é o dia 23 de julho. E perfeito. Na data de hoje, né? Então, perfeito, pode ver que agora é de fato o aniversário dele, depois que a gente editou. E, ok, em tese aqui a gente pode ver que ele só vai seguir com um. Aqui, só pra gente brincar, a gente vai alterar de outro, tá? Então vamos alterar aqui também desse rapaz. Em tese aqui, se a gente testar o fluxo novamente, tem que estar 2. Perfeito. Tá 2 itens. Ok. Perfeito. Vamos colocar aqui também mais um, só pra gente conseguir trabalhar com um volume maior de dados. Ok, perfeito. Descartou 11 que não estão fazendo aniversário hoje, mas manteve 3 que é justamente os aniversariantes da vez. Ok, então vamos lá, recapitulando o que nós queremos, justamente buscar clientes da nossa tabela de dados e justamente verificar se, né, tem algum aniversariante. Se tiver, o que a gente vai fazer? Nós vamos mandar mensagem via WhatsApp para ele, ok? Então vamos lá. Agora a nossa próxima etapa é justamente a etapa que me interessa, que é o envio de mensagem, né? É justamente a ação principal que a gente vai querer fazer. O restante aqui tudo faz parte de coleta e manipulação de dados, né? Filtragem e tudo mais. Tudo é manipulação de dados. Aqui é que vai de fato a ação, né? Que é o envio. Vamos lá. Aqui, né? Quando a gente trabalha aqui, né? Com uma coleção de dados que a gente chama, isso a gente chama de array, né? O que é um array aí? Né? Novamente, eu vou recomendar aí que você dá uma olhadinha em documentação relacionada a JSON, como eu comentei lá atrás, porque array é uma estrutura de dados, né? O que é uma estrutura de dados? Deixa eu ser bem breve, né? É quando você tem múltiplos dados, né, saintes ali, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, uma situação onde a gente teve 14 dados, filtramos, acabou ficando 3. De qualquer forma, é mais de um, né? Então a gente tem uma coleção de dados, ou seja, uma coleção de 3, um para cada cliente, né? Então a gente tem 3 clientes, um para cada coleção ali de dados relacionados a número, data de nascimento e tudo mais. Por que eu estou explicando isso? Porque como a gente quer enviar mensagem para todos esses 3, né, que puxou aí no filtro, nós precisamos, para enviar mensagem, percorrer cada cliente, né? A gente tem que fazer o que a gente chama de loop, ou seja, percorrer cada cliente desses e enviar mensagens, tá? Então, eventualmente aí no seu fluxo de trabalho, tu vai precisar trabalhar com o loop justamente em cenários assim, né? Você precisa executar. Pode ser que uma aplicação ou outra já trabalhe por padrão com coleção de dados, aí não precisa mesmo, mas como é o caso aqui, né, como isso aqui é tudo manipulação de dados, até agora a gente não precisou fazer isso porque não é de fato uma ação, né? A gente só está filtrando, né, e coletando, né? Mas nesse cenário aqui, como a gente vai querer executar as ações unitárias para cada cliente, né? A gente vai precisar fazer esse loop justamente porque ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar
nosso sistema aqui, né, nosso fluxo, ele vai precisar primeiro rodar, mandar mensagem para esse, depois mandar mensagem para esse, depois mandar a mensagem para esse, como se fosse uma fila, né? Então, para fazer isso no N8N é bem simples também. Você simplesmente vem aqui e adiciona e você vai escolher a opção de flow, né? Ou você pode simplesmente vir aqui e também pesquisar por loop, tá? Mas ele fica aqui nessa categoria de flow, ou seja, loop over itens. O que significa? Significa justamente loop, né, entre os itens, né? Os itens que vêm aqui no input dele. Então, a gente vai deixar aqui por padrão assim mesmo, tá? Até que ele vem por padrão aqui uma tarefa, a gente vai tirar essa tarefa dele. E a gente vai conectar o quê? Justamente essa nossa tarefa aqui, né? Esse nó de filtragem, porque esse nó de filtragem vai ser responsável por entregar esse array aqui, né? Que geralmente ele fica entre essas... Até me esqueci o nome disso aqui, mas enfim, pode ver até aqui que ele mostra 3 itens, né? Então a gente olhar pela tabela, é como se fosse cada linha. A gente tem que percorrer em cada linha dessa tabela e enviar a mensagem. É isso que o loop serve. Então vamos lá. O próprio Node aqui do loop, ele vai disponibilizar esses dois, né? Esses dois caminhos, né? Essas duas branches, né? Uma é o próprio loop, que geralmente a gente tem que aqui que é onde a mágica acontece e aqui é quando o loop termina, né? Então imagine quando a gente quer fazer um loop e o loop uma hora ele vai ter que terminar, né? Se a gente tiver um loop que não termina é um problema, né? Então, aqui uma hora ele vai terminar. E aqui a gente pode justamente fazer alguma ação, né? Então, por exemplo, enviar um e-mail, atualizar a própria planilha, enviar enfim, alguma mensagem para algum agente. Aí fica muito a critério. Aqui, por enquanto, a gente não vai fazer nada. Mas o que importa para nós é justamente fazer o loop. Então, vamos lá. O loop aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer justamente enviar uma mensagem, ok? Então, para enviar mensagem, que a gente obviamente está utilizando, vai estar utilizando o Evolution API. Para quem não conhece, o Evolution API é uma solução que a Bizap, pelo menos por enquanto, utiliza. É uma aplicação open source que permite justamente conectar aí o seu WhatsApp Web diretamente aí, né, o teu WhatsApp Web justamente com essa aplicação para que você consiga enviar. A gente integra isso com o Chatwood e tudo mais. Você que é cliente Bizap tem muito conhecimento aí sobre o Evolution, né? Você já deve estar ciente da utilização, né? Para utilizar é bem simples, tá? Eu tive que sim instalar, né? O Evolution ele não vem com uma integração nativa, tá? Deixa eu salvar aqui. Então eu precisei, obviamente, instalar ele como Community Codes, que é justamente aqueles códigos, né? Aquelas integrações não oficiais, né? Ou seja, que não vem por padrão do N8N, tá? Para instalar é bem simples, eu só precisei adicionar isso daqui, né? E na hora de instalar, confirmar aqui que eu entendo os riscos, né? E simplesmente fazer isso, tá? Depois disso ele já praticamente já está disponível aqui para nós. Se a gente vir aqui, a gente pesquisa aqui Evolution, vai estar aqui ele para nós utilizarmos. Então é bem ele que a gente vai querer utilizar mesmo. E perfeito, tá? Mesma coisa, tá? Ele vai pedir uma credencial. Aqui eu vou coletar as minhas credenciais. Aqui ele vai pedir o servidor de URL e API, né? Você que é cliente aí da Bizap, nós entregamos esses dois dados para você, porque é justamente o que você vai utilizar para fazer o escaneamento de QR Code, até mesmo utilizar ali na nossa plataforma de atendimento Omnichannel, tá? Então deixa eu pegar aqui uma de demonstração. Colocamos aqui, sem o barra, e aí a API key é justamente aqui a gente vai utilizar. Deixa eu coletar aqui. E tá na mão, tá? Salvei. Perfeito, ele diz que a credencial foi criada com sucesso. Se tivesse algum erro, ele já retornaria aqui. Ok, então a credencial, tu pode ver que é bem simples criar credenciais aqui. Pode ver que muda muito de acordo com o aplicativo, né? O Evolution foi super simples a gente configurar, né? De fato, o Google que é um pouco mais difícil, né? Se você fosse, por exemplo, configurar uma credencial da Microsoft, também provavelmente seria bem difícil, né? Isso muda de acordo com o aplicativo, né? Então vamos lá. O recurso, o que a gente vai querer fazer, né? Pode ver que ele até dá bastante opções, né? Aqui nesse caso a gente quer mensagem, né? A gente quer enviar um texto, tem como enviar imagem, vídeo, enquete, lista, enfim,
Aqui tem como a gente escolher. Nesse caso aqui a gente quer enviar texto, tá? Perfeito. Aqui eu vou colocar aqui o nome da instância. Então aqui, deixa eu pegar. Isso aqui tudo no Evolution você consegue coletar, ok? E perfeito aqui. E aqui é onde entra justamente o número de destinatário, né? Então aqui, por enquanto, eu vou deixar em branco, ok? A mensagem também, porque esses campos eles vão vir justamente do loop, tá? Como a gente ainda não executou, pode ver que ele ainda não tem os dados, né? Ele tem, até mostra que ó, execute previous nodes, né? Então, inclusive a gente pode clicar aqui que ele vai executar automaticamente o loop e vai nos trazer aqui as informações do loop. Então, aqui tranquilamente a gente pode vir aqui o número de destinatário, arrastar e colocar aqui. Ele vai usar essa variável, lembrando que essa variável vai vir do loop, ou seja, para cada cliente ele vai preencher isso daqui, ok? Ó, simplesmente venho aqui e arrasto, né? E a mensagem, nesse caso aqui vai ser uma mensagem padrão, tá? Então eu vou aqui querer selecionar. Olá, o nome do nosso cliente. Feliz aniversário. Tudo de bom para você. Perfeito, mensagem simples aí, simples, mais saudosa, e que até ele mostra o resultado simulando um dos itens, né, do loop, né? Geralmente o primeiro, né, como eu comentei. Então, olá, Arthur, blá blá blá, feliz aniversário, tudo de bom para ti. A gente podia até fazer alguma coisa aqui para falar qual a idade dele, né? Mas enfim, aí deixo para a criatividade de vocês aqui. Por enquanto eu só estou passando rápido. Perfeito, então aqui a gente pode até testar, ok? A gente pode até testar. E é isso que eu vou fazer. Então, em tese aqui, ele vai testar para os dois clientes aqui. Perfeito. Ok. Vamos lá. Testando. E deu um erro, né? TG normal. Acontecer isso, principalmente em integrações né, com API. E ele deu justamente que a mensagem está inválida. Então, vamos vir aqui. É interessante, tá? Eu gosto de adicionar aqui um delay, tá? Justamente para a gente conseguir controlar um certo delay para os envios de mensagens, né? Perfeito, vamos só ver aqui o que deu de errado. Deixa eu sair daqui. Ótimo, perfeito. Sempre quando configuramos aqui, né, um loop, é interessante que a gente tem que fazer isso daqui, tá? Ou seja, para cada item, ele vai primeiro passar aqui e depois retornar. Então, ele sempre vai ficar fazendo esse loop até acabar os itens, né? Ou seja, se é 3 itens, ele tem que percorrer isso 3 vezes para depois ir para o dono, né? Então, com certeza, isso não é um problema aqui, tá? Mas isso é uma questão também, tá? Deixa eu executar esse cara aqui de novo. Pessoal, uma coisa bem importante que eu fiquei aqui até um tempinho aqui tentando entender o porquê que estava dando ali o problema. Normal, né? Tô aqui gravando, fazendo aqui com vocês aqui na prática. Normal ocorrer esses imprevistos. Mas vamos lá. Uma coisa que bem importante, tá? O que que estava dando o erro, tá? Até se eu vou voltar aqui, o número que ele estava correndo, tá vendo? Até quando eu comentei sobre estudar JSON, né? Esse tipo de sintaxe de dados, né? Porque que é importante? É justamente quando ocorrer esses tipos de erros, né? Porque o que estava acontecendo? Lá da planilha do Google Sheet, né? Ele estava buscando o número nesse formato aqui. E qual é o problema desse formato, né? Ele está vendo aqui, tá? É que esse formato ele está do tipo número, ou seja, isso aqui é um número inteiro, né? Então, a gente sabe que sempre quando a gente fala de número de celular, né? Ele sempre tem que vir no modo texto, tá? Porque justamente a gente geralmente trata o número de celular, até por questão de ter, às vezes ter traço, enfim, né? Globalmente a gente sempre adota comumente esse tipo, né, de dado, né, que é o número de celular, como texto e não como de fato um número, como é o caso, por exemplo, do raw number. Esse sim tem que ser um número, né? Por exemplo, idade. Aí sim, tem que ser número mesmo, tá? Mas um caso de cenário de número, né, de celular, nós não tratamos como número, nós tratamos como texto. E como a gente faz para corrigir? É bem simples, tá? Mas é uma coisa que é importante, né, a gente até avisá-los, né, porque você pode cair tranquilamente, bem fácil, nesse mesmo problema. O que acontece é que aqui, né, quando a gente colou aqui esses dados, que a gente
criou esses dados e acabou que ele acabou formatando como número mesmo, né? Então o que que a gente faz? Simplesmente vem aqui, o formato ele está como automático, mas ele está pegando como número, a gente coloca como texto simples. Pode ver que se ao executar aqui, ele vai mudar. Ou seja, ele tirou, né, aquele tipo de formato e colocou entre aspas aqui. Porque aqui em JSON, entre aspas, significa que é do tipo string, ou seja, do tipo texto. Assim como o nome, pode ver que o nome também está entre aspas, né? A data também ela fica entre aspas, tá bom? Então, essa parte de tipagem de dados também é algo que, né, você pode aí até se incomodar se você não tiver aí, né, um certo conhecimento, principalmente na parte aí de JSON, tá? Então, vamos lá. Uma vez com isso dando certo, agora na sua função, ela tá tudo certo, né? Ela vai funcionar aí, se a gente executar aqui. De executar essa tarefa, pode ver que ele enviou lá a mensagem, né? O status pending. Aqui não, o número é meu, já até chegou aqui no meu WhatsApp aqui. Perfeito, tá? Uma coisa que a gente pode só melhorar, tá? Deixa eu colocar esse loop aqui. Justamente porque, ó, senão ele fez só em um item, mesmo sendo 3, ele ficou só em um item. Porque como eu não tinha essa perninha aqui, ele acabou rodando o primeiro e, opa, não tenho para onde ir. Eu preciso fazer esse loop, né? Porque ele vai justamente fazer essa volta, né? Ele até o ícone aqui mostra isso, né? Perfeito. Mas vamos lá. Uma coisa que seria bem interessante que o Evolution aqui permite é justamente a gente validar um número, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes no digitar aqui, né, até justamente sobre essa situação, né? A gente colocou aqui um D, né? Então deixa eu colocar aqui na situação desse usuário. Digamos que aqui eu coloquei assim, ó. Pô, errei, né? Um número, né? É interessante o nosso sistema conseguir validar isso, né? Como a gente vai conseguir? No próprio Evolution a gente tem essa função aqui, na parte de recurso ainda como chat, verificar o número, essa operação aqui. Então a gente vai colocar aqui justamente o que o nome da nossa instância novamente. Deixa eu conectar aqui. Perfeito. A gente vai colocar o número. Perfeito. Se a gente executar, pode ver. Opa, ok, ele existe, né? Então é esse resultado aqui que a gente precisa, tá? Ok. Até que antes a gente pode até fazer uma checagem aqui para ver se de fato o número existe ou não, né? A gente pode aqui vir aqui em flow e justamente ou filtrar ou fazer justamente um if, né? Então nesse caso aqui eu vou fazer pode ser até um if aqui, ok? E onde eu vou checar justamente, lembra, né? Ó, a gente executou aqui a tarefa de checagem, então logo eu vou checar, né, se, né, esse resultado existir, né? Então eu posso até colocar como booleano, que é o true ou false, ou seja, se for true, cadê aqui? Opa. Se for true, cara, continua, né? Ó, perfeito. E se não for, ou seja, se a processo de validar se o número existe ou não, aí a gente pode até aqui fazer uma outra coisa que ocorreu um erro, ou, por exemplo, atualizar na planilha. Por enquanto eu vou deixar em branco aqui, tá? Mas é interessante a gente conseguir fazer essa filtragem. Perfeito, uma vez toda essa parte aqui de validação, né? Isso aqui é tudo validação. A gente podia sim mandar direto, mas teria uma perninha aí para você poder ter um problema, né? Então, um caso, por exemplo, quando ao preencher a planilha, você acabou escapando um caractere, né? Deixa eu até excluir aqui. A gente pode ver aqui que ele vai falhar, né? Se a gente executar aqui, ó. Ó, opa, falhou. Até que ele, por algum motivo, ele não... Deixa eu checar aqui. Deixa eu ver o porquê que ele não trouxe o Arthur. Esse aqui é o número. Ó, ele trouxe que existe o número, hein? Que estranho, hein? Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui. Deixa eu desligar esse carinha aqui. Só para evitar. Ó, e passou, hein? Agora é falso. Realmente, agora caiu ali na condição de falso. Enfim, por algum motivo ele reconheceu qual era o número válido, mesmo colocando aquele caractere, mas pelos testes que eu executei aqui, na maioria das vezes ele trouxe ele como falso se eu colocar qualquer coisa. Por algum motivo aqui ele não trouxe, tá? Mas enfim, agora a gente até colocou qualquer coisa, vamos voltar aqui e perfeito.
A gente criou. Aqui, agora a gente pode fechar o loop e justamente ativar esse cara. Vamos testar de novo. Vamos checar aqui o que houve de problema. E, claro, o número agora ele já não está mais aqui, tá? A gente pode simplesmente vir aqui e adicionar o campo número aqui. Perfeito. Na verdade, aqui o mais coerente a se fazer é adicionar o número aqui. Perfeito. Aí muda a referência, porque como ele não é mais o 1 antes do nó aqui do loop, ele vai correr. Agora a gente pode simplesmente vir aqui e colocar feliz aniversário. Tudo de bom. Deixa eu executar todo esse teste. Perfeito. Executou. Tá vendo? 3 sucessos. A gente até consegue ver quais os itens aqui, ó. E executou com sucesso. Inclusive aqui no meu WhatsApp consegui receber 3 mensagens, porque é tudo no mesmo número. Perfeito. Aqui em tese aqui a gente já tem aqui um fluxo. Aqui a gente pode adicionar aqui também a atualização, né, da planilha, por exemplo. Deixa eu aqui adicionar rapidinho. Deixa eu dar um update raw, que é justamente, poxa, enviamos, né, a mensagem. Então em tese está tudo certo. Vamos atualizar justamente esse botão aqui, né? Para a gente conseguir fazer esse mapeamento. Então vamos lá. Update raw qual? Mesma coisa que aquele primeiro. A gente vai através da URL. Qual lista? Clientes. Perfeito. Aqui o que a gente vai fazer, tá? Aqui em tese a gente vai fazer o seguinte, tá? Qual campo que a gente vai buscar? A gente pode buscar aqui pelo raw, que é pela linha, a seguinte questão, tá? Pelo loop. Perfeito. E agora, qual coluna que a gente vai querer aí editar? A gente quer justamente editar o da mensagem, ou seja, agora que a gente já enviou a mensagem, a gente quer colocar como message, né, mensagem enviada como true. Então, em tese, aqui, se a gente executar, deixa eu até desligar esse cara só para ele não me enviar mensagens aqui loucamente. Perfeito, executando. Ok, gente, a gente consegue monitorar pelas execuções aqui, tá vendo? Ó, a gente consegue ver o que executou e o que não executou, o que deu erro e tudo mais, né? Então, em tese aqui, perfeito. Todos os aniversariantes ele atualizou aqui. E é isso aí, né? A gente consegue visualizar aqui que o que a gente precisava tá feito. Aqui a gente pode melhorar aqui, claro, muita coisa a gente consegue melhorar. Uma delas é justamente modificar essa trigger para manual. Imagine que a gente quer checar isso, né? Como é aniversário, a gente vai querer pelo menos que essa automação ela rode pelo menos uma vez ao dia, né? Uma vez para que a gente cheque quem faz aniversário naquele dia. Então a gente pode tranquilamente vir aqui em Scheduler, né? E até aqui ele já tem um comportamento padrão, né? Um intervalo, né? Ou seja, em dias, ok, a gente só pode mudar aqui ao invés de meia-noite. Ninguém quer receber mensagem de feliz aniversário meia-noite, a gente pode colocar aqui 10 da manhã. Acho que já é bem interessante aqui, tá? Perfeito, colocar aqui, deixa eu vir nesse cara aqui. E ok. Isso aqui já está resolvido em tese aqui. A gente vai ter pelo menos todo dia às 10 da manhã ele vai rodar essa rotina, né? Ou seja, ele vai buscar o cliente, vai pegar todos os aniversariantes, se tiver, ele vai vir aqui e vai enviar uma mensagem de felicitação e vai atualizar lá naquela nossa planilha. Perfeito? Uma coisa bem importante, caso tu queira ativar em produção tudo isso que ainda está em desenvolvimento, ou seja, ele não vai rodar isso daqui, tu tem que vir aqui e ativar aqui. Perfeito? Aí sim ele vai estar de fato em produção, tá? Antes, se tu colocar aqui, ele só vai estar em modo de desenvolvimento. Ele não vai de fato rodar isso daqui, tá? Bem importante. E é isso aí, pessoal. Dei um overview, tentei ser o mais breve possível. Novamente, uma ferramenta muito completa e acaba dependendo muito do fluxo ser
sendo complexo, né? Nesse caso aqui a gente teve um bom caso de uso aqui, né? Onde a gente conseguiu buscar através de uma base de dados, que é uma tabela, a gente conseguiu fazer toda uma parte. Então, quase todos os componentes a gente conseguiu trabalhar, né? A gente viu bem sobre trigger, a gente viu bem sobre ações, né? A gente viu sobre manipulação de dados, principalmente de data, e também filtragem, fluxo, né? A gente viu sobre loop, a gente conseguiu até ver um pouco mais sobre mandar mensagens, ações, condicionais, né? E enfim, espero que tenham gostado, pessoal. Então, qualquer coisa pode nos acionar aí suporte caso tenha alguma dúvida, tá? Novamente, pode ser que alguma coisa aqui ou outra possa faltar, como eu disse lá no começo do vídeo, é uma ferramenta muito complexa, né? Muito completa, ou melhor dizendo, a documentação do N2N é muito boa, tá? Então, espero que tenham gostado.